Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero mostrar alguns achados aí de abril, algumas surpresas, né, que vieram nos garimpos de abril. São itens que eu não esperava que ia conseguir agora, mas que bom que apareceram. E vou começar aqui mostrando também, e também mostrando algumas curiosidades a respeito, né, desses álbuns. Começando por esse incrível CD aqui da Denise Cerqueira, o álbum Meu Clamor, que é um álbum que tem uma importância muito grande para mim, um CD que eu gosto muito desde aquela época. E esse disco aqui ele traz grandes clássicos, né, na voz da saudosa Denise, começando pela Jerusalém Eu, né, e Meu Clamor, que são de autoria do Josué Teodoro. Jerusalém Eu, para mim, gente, é um exemplo de música perfeita. É uma das músicas mais perfeitas já compostas aqui no Brasil. Não Haverá Calvário Outra Vez, de autoria de Sérgio Lopes. Por Amor, de autoria do Lenilton, do Novo Som. Inclusive o Lenilton e o Mito, eles participam, né? E também o Sérgio Kinusti. Eles gravaram essa música aqui com a Denise, né? Apenas essa faixa. Ficou muito boa a participação deles. Tem também aqui Amor Universal, que é uma música que traz a participação de vários cantores, né, que eram conhecidos naquela época, como Achille Carvalhais, que até hoje já são conhecidos, né? Marquinho Gomes, Marcelo Nascimento, Sérgio Lopes também participa, Raíssa Ravel, Celeste Belo. Eles fazem uma participação, né, nessa música Amor Universal. E aqui a produção desse disco ela é muito bem feita, uma produção excelente. Esse álbum foi produzido pelo Pedro Bracunô, né, do Rebanhão, e o Sérgio Lopes. E aí na participação aqui o time de músicos, só tem um músico fera mesmo, grande destaque da época como Rogério de Castro no baixo e o Wagner Carvalho na bateria. Ambos eles tinham feito parte da formação do Rebanhão, né, no álbum Por Cima dos Montes, mas nessa época, em 98, eu creio que eles já estavam no Primeira Essência, né? Naquela época ambos já estavam na banda Primeira Essência. E o Pablo X, que tocou guitarra com o Rebanhão nessa mesma formação de 1996, ele também participa desse álbum. E aqui também tem outras participações, como no back vocal, né? Tem a Estela, tem a Lislane, tem a Roberta, né, do grupo Elas. Várias participações incríveis aqui nesse CD da Denise Cerqueira, que para mim é um dos grandes destaques até hoje, não só da carreira dela, como da música cristã nacional. E esse álbum aqui eu consegui ele muito bem conservado, né? Quase não tem marcas do tempo. Esse exemplar é de uma tiragem do ano 2000, né? Que justamente tem a fonte na cor, aqui no rótulo, da cor azul. Né? A edição anterior teve, né, uma cor amarela na fonte. Essa segunda edição ela teve a cor azul. Tem essa diferença entre as edições, desse álbum. É muito bom. Meu Clamor da Denise Cerqueira é para mim um dos melhores CDs mesmo da música cristã brasileira. O próximo item, mudando o rumo de uma história da banda Tempos. Esse álbum aqui é um álbum que, quando ele foi lançado, eu não gostei, apesar de eu gostar de rock, mas na época eu achei que a banda tinha forçado muito a barra para mudar de estilo. Porque aqui eles apostam mesmo no rock bem mais pesado. E quem conhece a banda, né, nos álbuns anteriores vai pensar que não é a mesma banda, né? Tamanha diferença, né, quanto à sonoridade. Vocês percebem até mesmo que a voz do Marcelinho, que é o vocalista, ela está bem mais agressiva, né? Vocês percebem essa mudança radical, né, em tudo aqui, até nas composições, né, que de certa forma também estão mais agressivas quanto à questão de letras, né, que são voltadas até mesmo a críticas sociais. E esse álbum, ele teve a produção e também a participação do Wagner Carvalho, que foi o mesmo que eu acabo de citar, né, que participou do CD da Denise Cerqueira. O Wagner Carvalho está aqui, né, ele foi baterista e produtor do álbum e também ajudou fazendo algumas composições, né, em parceria com os outros integrantes da banda. Esse CD aqui ele foi lançado pela Zecap, né, em 2006. E esse foi um álbum que eu acabei mudando de opinião a respeito dele. Não é um álbum que eu vou dizer que é um álbum incrível, mas de certa forma eu acabei, né, mudando um pouco minha perspectiva, quanto a esse CD da banda Tempos. Inclusive eu posso até destacar aqui as canções Despertar, Verdadeiro Amor, Gratidão. São canções boas, né? E tem outras também que se destacam aqui nesse disco. E, de certa forma, esse foi um álbum que eu injusticei muito na época e que eu dei uma segunda chance para ele, né? E ele veio aqui para a coleção. Eu não tinha nada da banda há tempos. E esse álbum ele fica, né, como um item curioso na discografia da banda, por ser o único trabalho, né, da mesma a ter uma pegada bem mais diferente, né, trazendo um rock bem pesado, mudando o rumo de uma história da banda Tempos. E o próximo aqui, começando pelos LPs, tem o LP Carlinhos Félix de 92, ele é auto-intitulado, né, porque não tem título mesmo específico, né, apenas o nome do cantor. Esse aqui foi lançado pela Line Records, é o segundo trabalho solo do Carlinhos Félix. Tem canções aqui que eu gosto muito, como Tempo Fugaz, Sol da Justiça,
Tem aqui outras bacanas, né? Bem legais, mesmo, que é Certeza, tem a Ruas. É um álbum bom, né? Como todos os primeiros álbuns do Carlinhos Félix, eu acho excelente. Esse aqui é uma tiragem, né? Aliás, o exemplar é uma tiragem de 95. Eu não sabia que a Line tinha relançado alguns LPs em 95, né? Até porque naquela época já tinha, a produção de LP já estava diminuindo, né? Mas a Line ela relançou esse aqui em 95. Esse álbum ainda está com o encarte da época. Tá um pouco oxidado, mas eu considero isso normal, né? Devido à ação do tempo. De um lado aqui tá as letras das músicas, aqui do outro lado não tem nada. E eu acho que eu estou destinado a completar a coleção do Carlinhos Félix em LP. Esse aqui já é o terceiro que eu consigo do cantor. E agora está faltando só o Basta Querer, né? E eu completo aí os 4 álbuns do Carlinhos Félix lançados nesse formato. Esse aqui é o que fica também de recomendação. Carlinhos Félix de 1992, também um álbum muito bom. E o próximo aqui, que é um dos meus álbuns favoritos, né, desde a infância, o Libertação, do Sérgio Lopes. As primeiras canções que eu ouvi do Sérgio Lopes foram desse álbum aqui. Esse álbum que eu tenho um carinho muito especial por ele, né? E há tempos que eu estava querendo achar o Libertação, eu nunca tinha conseguido ele nem em CD. Isso aqui ele veio no estado excelente, né? Tá muito bem conservado. É uma tiragem, de uma tiragem de 93, da Sem Louvores, muito bem conservado mesmo, né? A segunda edição, né? Porque a primeira edição tem outra capa diferente, né? O Sérgio Lopes na primeira edição ele tá com uma roupa social, né? Fazendo um sorriso assim meio discreto. E essa segunda capa aqui é a que eu acho mais bonita. Eu fiz questão justamente de encontrar essa edição. E esse álbum traz grandes clássicos como Te Amo, né? Que é um grande hit do Sérgio Lopes até hoje, a canção Te Amo. Para Onde Voas Aves, né? Que tinha sido já gravada, né, pelo Altos Louvores nos anos 80, mas que aqui foi sucesso novamente, né, com essa nova gravação na época. A Chama e o Vento, que é uma canção que ele dedica, né, por Jairinho do Grupo Elo, por Sérgio Pimenta e por Janire do Rebanhão. É muito legal essa música também. A própria Libertação, que é a faixa título, também se tornou sucesso. E uma que não é muito lembrada, mas que eu gosto demais, que é a Não Vou Esquecer. Tem canções aqui excelentes. Os Melhores Anos, também gosto muito dessa música. É um álbum que ele tem uma característica interessante, né? Ele tem um lado soft, como está dizendo aqui, né? E um lado latino. Na época, a gravadora queria que o Sérgio Lopes apostasse, né, em um estilo mais latino, né, para poder atrair, né, o público de outros países da América do Sul. Inclusive, tem até uma observação, né, que ele faz aqui, dizendo: o repertório do lado latino desse trabalho foi especialmente elaborado para distribuição em todos os países latinos americanos. É nosso objetivo que a união de identidades musicais dos povos seja uma porta aberta para um louvor livre de preconceito rítmico. Então foi interessante que essa proposta, né? Apesar de que eu achei estranho, o pop rock Os Melhores Anos está no lado latino, né? Eu achei que pro lado latino fechar bacana, a música Contrição, ela tinha que estar no lado B, né? E Os Melhores Anos tinha que estar no lado A. Mas tudo bem, foi uma proposta interessante, né? Inclusive tem até aqui na capa, né? Soft e latino, né? São dois lados distintos, com duas propostas diferentes aqui nesse álbum. Com certeza é um achado isso aqui, um álbum que eu queria muito do Sérgio Lopes, Libertação, e com certeza eu vou ouvir ele muitas vezes, né? Porque é um dos favoritos da vida. E o próximo é o LP Algo Mais, da banda Radical, lançado em 1991. Esse álbum aqui, ele tem a participação da saudosa Ludmilla Ferber, né, que ela sola 3 músicas desse álbum. Você percebe aqui a foto dela aqui atrás. É um álbum de apenas 8 músicas, mas canções muito boas. Eu conheci esse álbum, mas apenas por alto, né? Nunca tinha parado para ouvir ele realmente, né? E depois que eu adquiri o LP, é que fui prestar atenção e realmente as músicas são muito boas. E desse repertório eu posso destacar A Volta para Deus Pai, que é de autoria da Ludmilla Ferber, Isaías 40, que é um rock muito bom, Vida Viva, né, que também também é solada pela Ludmilla, muito boa essa música. E eu queria ter alguma coisa da Ludmilla Ferber em vinil, só que ela não chegou a lançar nada da carreira solo dela nesse formato, né, mas ela chegou a participar de algumas gravações de comunidades, né, naquela época, na época do LP, e participou também dessa aqui da banda Radical, né, o Algo Mais, que tem uma sonoridade bem pop rock, bem bacana esse álbum. Esse aqui ainda está com encarte, né, da época aqui, com a ficha técnica, encarte bem simples. É um álbum que eu gostei muito, né? Eu estou ouvindo ele com mais cuidado e realmente a Ludmilla começou, né? Não foi a primeira gravação dela, mas como solista, né? Eu creio que esse aqui foi o primeiro grande destaque da carreira da Ludmilla Ferber, né? No início dos anos 90. E então, pessoal, esses aqui foram os achados, né, de abril
É muita coisa boa que eu estou apreciando demais. E eu espero aí que a gente consiga muitas outras coisas interessantes aqui, com várias curiosidades, para mostrar para vocês no canal. Então, muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo e nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!